Olá, sejam muito bem-vindos para essa aula. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental, especialista em inteligência emocional, e uma curiosa sobre neurociência. E hoje o meu assunto com você é que não tem uma rotina fixa, você que não tem uma agenda estruturada, você que precisa lidar com vários assuntos ao mesmo tempo e você que se sente perdido em meio aos compromissos que você tem. Quando nós não temos um horário fixo, quando a gente não tem um horário de trabalho específico e nós queremos fazer uma agenda flexível, é muito comum que nós percamos ou perdamos, não sei. É muito comum que a gente se perca nas nossas atividades e naquilo que a gente realmente precisa fazer. Então, se você é um profissional liberal ou um empreendedor ou uma pessoa que trabalha com consultoria, essa aula é para você, onde nós vamos tratar como a nossa mentalidade afeta os nossos resultados. É isso mesmo, uma mentalidade forte, com emoções equilibradas, garante o caminho que você precisa percorrer para atingir os seus objetivos, deixar de estar estressado, deixar de estar preocupado com atividades em demasia. A nossa mente, ela nos engana o tempo todo, é uma excelente ferramenta, mas quando nos deixamos levar pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções que não estão estruturadas, dificilmente a gente consegue sair do lugar. Então, se você se sente estagnado, se você se sente perdido em meio a inúmeras atividades, se você dá aquele sentimento de procrastinação, fica comigo nessa aula que a gente vai falar como o ciclo de pensamento interfere nos nossos resultados. A grande pergunta é: você sabe quantos pensamentos nós geramos por dia? Vou deixar um tempinho, escreve para mim nos comentários antes que eu responda essa pergunta. São muitos, tá? Mas a maioria desses pensamentos, se a gente não os policia, eles acabam por minar os nossos compromissos e os nossos objetivos. Em média, o ser humano, segundo a neurociência, nós temos um ciclo de pensamento de 60 a 70 mil pensamentos por dia. É isso mesmo. E na grande maioria das vezes, esses pensamentos, eles são negativos. São pensamentos que nos geram ansiedade, que nos geram tristeza, que nos geram depressão e que nos geram, acima de tudo, estagnação. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles nos paralisam com medos irreais e com falta de saber exatamente para onde você quer ir, nos confundem. E quando a gente tem uma agenda flexível, é muito comum que esses pensamentos negativos interfiram nas nossas atividades, consequentemente interfiram nos nossos resultados. Os pensamentos negativos, eles geram essas emoções negativas. Por isso que eu digo que quando você conhece as suas emoções através do autoconhecimento, através de processos de reflexão realmente, você aprende a lidar com esses pensamentos negativos. Os pensamentos positivos, por outro lado, eles criam um ciclo de emoções saudáveis, que promovem, sim, a resiliência e o bem-estar. Tudo aquilo que você pensa gera uma emoção que automaticamente gera uma ação. Esse é o ciclo do pensamento. Você pensou, a emoção veio, o sentimento vem e você muitas das vezes paralisa. Por isso que é muito importante que nós tenhamos, sim, consciência dos nossos pensamentos. A gente não costuma se perguntar, não é mesmo? O que eu estou pensando me ajuda ou me atrapalha? Esse pensamento que eu estou tendo, ele é positivo ou ele só me põe para baixo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que eu quero refletir com vocês, principalmente você que não tem uma agenda fixa, que não é funcionário CLT, por exemplo, que não tem um horário pré-estabelecido.
Nós vamos falar como tratar desses pensamentos de uma forma mais sadia para que você consiga um pouco mais de satisfação, um pouco mais de qualidade de vida, diminuindo a ansiedade, tá? Vamos lá. Na verdade, o impacto dos nossos pensamentos, ele é diretamente relacionado à nossa qualidade de vida. Sim. Quando nós abordamos as emoções negativas do nosso corpo, como o aumento de cortisol e risco de doenças crônicas, tudo pode sim estar relacionado ao modo que você pensa, como você encara as coisas. Eu costumo dizer o seguinte: você não tem o controle sobre as coisas que acontecem na sua vida, mas você tem o controle de como você reage a elas. E isso vem do quê? Vem do pensamento. Vem de você o tempo todo estar alerta que tipo de pensamento você está tendo. De novo, a pergunta é muito importante. Esse pensamento me ajuda ou esse pensamento me atrapalha? Então, a forma que a gente pensa está totalmente relacionada à emoção que eu estou sentindo. Percebe? Quando a gente tem o mínimo de inteligência emocional, quando a gente começa a observar as nossas emoções, consequentemente você observa também os pensamentos. Sim, muita gente não sabe lidar com raiva, não sabe lidar com ódio, não sabe lidar com tristeza. Por quê? Porque a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Por isso a importância da gente se conhecer. O que eu estou sentindo nesse momento é realmente verdade ou é alguma coisa que a minha mente criou? Eu estou parada, eu estou estagnada por um determinado problema, mas esse problema, ele realmente existe ou é uma coisa que eu estou criando com medo de que eu possa vivenciar? Gente, tudo isso é inteligência emocional. A partir do momento que você começa a aprender a lidar com as suas emoções, sejam negativas ou positivas, você começa a perceber como você funciona emocionalmente. E o grande passo de você saber como está o funcionamento das suas emoções é se perguntando: por que eu não saio desse ciclo? Por que eu não consigo agir em prol de uma emoção positiva? Porque muitas das vezes os nossos pensamentos negativos nos levam a sentir essas emoções, percebe? Então, a gente tem sim que observar se na maior parte do tempo eu estou sendo positiva ou se na maior parte do tempo os meus pensamentos vêm de forma negativa. Isso interfere totalmente na minha agenda, isso interfere totalmente na minha rotina. Já aconteceu, por exemplo, de você acordar de manhã, ter N compromissos para fazer e não sentir vontade de fazer? E não sentir ânimo, não sentir motivação para fazer? Talvez você não tenha uma rotina forte o suficiente que trate dos seus pensamentos. Mas Cláudia, como assim? Sim, por exemplo, atividade física, meditação, você lê coisas boas ou coisas negativas, ou você está no automático de coisas negativas o tempo todo. Uma notícia negativa, coisas que só te colocam para baixo. Você precisa observar como que está o seu dia a dia diante das coisas que te acontecem. Nós somos sim impactados fortemente por aquilo que a gente pensa. E como que os pensamentos chegam até nós? Através dos 5 sentidos. O que eu falo, o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu toco. Tudo isso vão formando as nossas experiências emocionais. Consequentemente, a gente pensa sobre aquilo. Se você, por exemplo, escuta uma música que te deixa triste o tempo todo, você consegue fazer alguma coisa depois dessa música?
ou a tristeza é levada junto com você. Então você tem que estar atento. Você tem que estar atento se aquele tipo de pensamento que você tem naquele momento te ajuda ou te atrapalha. E aí, quando a neurociência diz pra gente que a gente tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia, como estão os seus pensamentos? Como está a sua mentalidade de acordo com as suas emoções? Tem vários estudos, tá? Estudos da Harvard sobre expectativa de vida e saúde física em pessoas com emoções positivas. Sim, se você começa a observar, se você está realmente tendo pensamentos positivos, isso vai interferir sim na sua saúde. Isso vai interferir sim na sua produtividade. Por isso que eu falo da importância de você observar pensamento. E às vezes, gente, esses pensamentos eles são involuntários. Não é o que você quer. Você não consegue controlá-los. Você consegue sim identificar se esse pensamento está sendo positivo ou se ele está sendo negativo e ressignificar esse pensamento. Como que a gente faz, Cláudia, para transformar pensamentos e emoções para melhorar a nossa qualidade de vida? A gente pode cultivar pensamentos positivos. Sim, a gente pode introduzir no nosso dia a dia as práticas de atividade física, que isso vai mexer realmente com os nossos hormônios, né? A gente pode ter momentos de reflexão, momentos de meditação, momentos de silêncio que nos ajudam bastante. Ou até mesmo momentos de prática de exercícios que te mantenham focados, ou atividades que te mantenham focados, que tragam para você a concentração do momento presente. De novo eu tô falando de momento presente. Sim, quando nós vivemos no automático, gente, a gente não tá sabendo qual é o tipo de pensamento que tá chegando, porque a gente vai fazendo as coisas no automático. Percebe? Quando você vai fazendo as coisas no automático o tempo todo, é natural que você pense também de forma automática. De novo, várias vezes, vou repetir. O pensamento que você está tendo nesse momento te ajuda ou te atrapalha? Quando você tem uma mentalidade que não está estabelecida, uma mentalidade forte naquilo que você quer fazer, tá? Porque eu acho que tudo parte de um desejo. Se você tem o desejo de ter resultados, seja financeiro, seja emocional, seja de relacionamento, você precisa saber o que você está fazendo para que isso seja atingido. É um risco muito grande quando você trabalha com uma agenda flexível. É um risco muito grande quando você não tem horários estabelecidos. Porque, gente, a vida ela é inédita. A vida vai acontecendo o tempo todo. E se a vida vai acontecendo o tempo todo, você simplesmente reage aos fatos que a vida vai te trazendo. Mas você precisa ter uma mentalidade forte para lidar com aquilo que você quer da vida. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando em criar uma mentalidade forte, com emoções equilibradas, para que você tenha satisfação pessoal, para que você realmente atinja os objetivos que você quer, seja para sua vida profissional, seja para sua vida pessoal. Nós temos na nossa vida 7 áreas, tá? A gente tem saúde física, saúde financeira, autoestima, propósito, relacionamentos, vida profissional. Tudo isso junto forma a nossa espiritualidade. Temos espiritualidade em todas as áreas da vida. Quando a gente se dá conta que temos sim todas essas áreas para tratar de forma consciente, a gente começa a pensar de forma diferente. Quando nós estamos no automático, só com os pensamentos negativos, só com os pensamentos que nos
deixam estagnados, a gente não consegue observar essas áreas da vida. Percebe? A gente cai em armadilhas de procrastinação, em armadilhas de falta de objetivo, armadilhas do tipo que te gerem estresse e ansiedade. Você não sabe o que vai acontecer no momento seguinte, você não tem um planejamento. Ou seja, você não tem uma agenda que te ajude. Mas não estou falando de uma agenda fixa. Eu estou falando de uma mentalidade forte diante dos objetivos que você quer para sua vida. Percebe a diferença? Quando eu digo agenda, eu estou falando só de uma ferramenta. A agenda, ela é uma ferramenta, sim, que nós precisamos usar com sabedoria. Mas quando nós precisamos atingir quando nós precisamos caminhar rumo àquilo que a gente quer da vida, a gente tem que ter consciência do que precisa ser feito no momento seguinte. A gente tem que ter consciência de um planejamento a longo prazo. Veja bem, eu estou falando de planejamento, tá? Eu não estou falando de expectativa. São duas coisas totalmente diferentes. Você tem que ter uma mentalidade forte para saber que o que você sente nem sempre está acontecendo de verdade. Às vezes é só uma armadilha da sua mente para te tirar do seu objetivo. A mente ela é uma ferramenta poderosíssima, muito poderosa. E nós não podemos lidar com a mente como se fosse uma agenda. Nosso cérebro é muito importante para ser tratado como agenda, só para guardar compromissos. Não. Você precisa usar da mentalidade forte para seguir o seu caminho rumo ao seu objetivo. Tá fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, deixa um comentário para mim ou já encaminha essa aula para alguma pessoa que você acha que vai fazer sentido para outras pessoas. Então, como que a gente faz para praticar pensamentos positivos? Atividades que te deem bem-estar. De novo, meditação, algum esporte muito específico que te mantenha concentrado e reestruturação cognitiva. O que é reestruturação cognitiva? É perceber que um pensamento negativo não está me ajudando e transformar ele de forma positiva. A gente precisa também fortalecer, sim, nossas emoções positivas. Como que eu faço isso? Praticando o exercício de gratidão. Pois é. Você já agradeceu hoje pelo que você tem? Você já agradeceu hoje pelas coisas que você já construiu? Você já agradeceu por tudo que você é? O exercício de gratidão, gente, ele nos faz ficar presentes no momento presente. Quando eu sou grata por alguma situação ou por alguma coisa, eu estou reconhecendo que eu vivi aquilo. Eu estou reconhecendo que aquilo foi bom para mim. E aí eu consigo fortalecer a minha emoção positiva. Outro fator não menos importante é interações sociais. Quando você tem interações sociais positivas, seja com um membro da família, seja no seu âmbito profissional, seja no seu âmbito de amizade, quando você fortalece essa interação, isso te traz um bem-estar. Sim, é verdade, sim. Estar com pessoas que te fazem bem faz você ficar bem também. Então, eu quero deixar nesse momento para você essa questão do exercício de gratidão. Comece a agradecer pelo que você é, pelo que você tem. Comece a agradecer pelo caos que você se encontra, porque é isso que a gente vai ajustar agora. Quando você começa a pensar, quando você começa a fortalecer a sua mentalidade de acordo com as suas emoções, faz toda a diferença na sua vida. Vamos lá, como é que eu faço para ter a minha prática de gratidão? Eu aconselho sempre os meus clientes, os meus mentorados, a praticar a gratidão por 3 motivos durante o dia. Chegar no final do dia e se perguntar: quais as 3 coisas que eu tenho para agradecer hoje?
Quando você começa a praticar isso, você começa a achar que a sua vida realmente vale a pena, que seu dia valeu a pena. Mesmo diante de todo o caos que você teve, mesmo diante das frustrações que você teve, dos problemas, quando você consegue achar 3 coisas positivas, seu dia já valeu a pena. Essa é uma prática poderosíssima para você aplicar a partir de agora. Já anota aí quais as 3 coisas em que você vai ser grato agora. Vou contar para vocês, eu tenho uma tarefa no meu calendário, aqui no celular, na minha agenda, que são 2 perguntas por dia, uma de manhã e uma à tarde. A de manhã é: a que devo ser grata agora? E à tarde é, final do dia: por que meu dia valeu a pena? Isso, gente, se você faz com uma prática constante, isso se torna um hábito. E você começa a enxergar coisas positivas, você começa a enxergar que existem coisas boas sim, apesar do seu pensamento negativo. Faz sentido? Então você começa a se perguntar: nossa, realmente, será que meu dia foi tão ruim assim? Será que tudo deu errado no meu dia? Tem muita gente que fala pra mim: mas Cláudia, meu dia foi péssimo, foi horrível, nossa. E aí eu pergunto: mas fala pra mim 3 coisas positivas que teve no seu dia. Valeu a pena viver o dia de hoje? Esse exercício é poderosíssimo, anotem aí. Outra prática é justamente a técnica de reestruturação cognitiva, tá? Como funciona uma reestruturação cognitiva? Nome bonito, né? Também gostei desse nome, chique. Mas eu vou traduzir para o nosso dia a dia, tá? Quando vem um pensamento e aquele pensamento dá errado, meu Deus, o que eu fiz? O que vai acontecer? Primeira coisa que você se pergunta: pensar dessa forma me ajuda ou me atrapalha? Suponha que você tem um compromisso importante para fazer amanhã e você tem algum problema no seu carro e você começa a se perguntar: eu não posso me atrasar, eu não quero me atrasar. Você começa a falar para você: eu não posso chegar tarde, meu carro não pode dar problema. Isso vai gerando para você uma ansiedade. Que tal você mudar o pensamento dessa forma? Amanhã eu vou chegar em ponto no compromisso. Amanhã vai dar tudo certo para eu estar lá às 10 horas da manhã, um exemplo. Você começa a ressignificar aquele pensamento. Você faz uma ressignificação do que você está pensando. Gente, você não faz exercício físico para o corpo? Se você não faz, recomendo fortemente que você faça. Se você faz atividade física para o corpo, por que você não faz exercício físico para a mente? Que não seria exercício físico, exercício para a mente. Sim, é um hábito. Você precisa e você deve começar a se perguntar se o tipo de pensamento que você está tendo te atrapalha ou te ajuda. Se te atrapalhar, você tem que mudar. Você tem a possibilidade de mudar e começar a pensar de forma positiva. De novo, como que você nutre o seu dia a dia de pensamentos? Pelas coisas que você escuta, pelas coisas que você fala, pelas coisas que você vê. Como você está nutrindo o seu corpo? Qual o tipo de alimento que você está consumindo? Tudo isso, gente, faz diferença para as nossas emoções, tá? Tudo isso faz diferença para que eu tenha o mínimo de emoções equilibradas no meu dia. E se você precisa de um mínimo de organização no seu dia, se você precisa sair, se você quer, porque é uma opção, tá? Posso falar aqui por 2, 3 horas, mas se não fizer sentido para você, desculpa, você está perdendo seu tempo. Então, se você quer uma mudança de vida, se você quer sair do caos, se você quer ter um mínimo de paz nas suas atividades e o mínimo de satisfação, você tem que tomar uma atitude. E isso parte do seu querer. Você não é obrigado. Você não é obrigado a fazer as coisas diferentes. Você não é obrigado a sair da sua zona de conforto.
você pode continuar aí sem problema algum, mas eu tô te instigando de novo a pensar diferente. Quando você começa a pensar com uma mentalidade forte, com emoções estruturadas, com emoções equilibradas, você consegue sair desse ciclo de ansiedade que você está vivendo. É fácil? Não, mas é possível. É possível com exercícios práticos, com ferramentas práticas que vão te ajudar no dia a dia, tá? Então, de novo, falei muito então hoje, né? Vou me policiar. Falar o menos então. E esse então já tá Meu convite, tá? Meu convite para você é: comece a pensar diferente. Comece a querer uma mentalidade forte. Comece a buscar as emoções equilibradas. É possível, sim. Como que a gente começa a moldar uma mentalidade diferente? Saindo do automático, deixando de fazer as coisas da mesma forma, pensando da mesma forma. Veja novas oportunidades, agradeça pelo que você tem. Procura no seu dia motivos que mudem o seu humor, porque sim, bom humor é importante. Se você fica na lamentação o dia inteiro, só reclamando, dificilmente você tem resultados diferentes. Meu convite para você é: tenha uma mentalidade focada no momento presente. Quando você está no momento presente, você tem grande chance de observar as oportunidades que rondam a sua vida. Quando você tem uma mentalidade aberta, uma mentalidade focada no crescimento, você consegue sair desse ciclo automático de pensamento negativo. Pratique atividade física, pratique esportes que te deem concentração e que você goste. Tenha momentos de silêncio e tenha momentos de gratidão. Hoje eu deixo para você essas 4 situações para tentar mudar a sua mentalidade para uma mentalidade mais forte. Se você realmente quer sair do caos, da estagnação, da procrastinação em que você se encontra no sentido profissional, por não ser CLT, por não ter uma agenda fixa, tá na hora de você dar o primeiro passo. Tá na hora de você sair do automático e viver o presente. Viver a vida com tudo que ela oferece para você, inclusive com as coisas negativas, mas ressignificando essas coisas negativas para tirar o melhor proveito de cada situação. Como a gente faz isso? Praticando. Meu convite para você é: se questione, se pergunte, se instigue a buscar se o que você está pensando no momento te ajuda ou te atrapalha. Se estiver realmente te atrapalhando, é hora da mudança, é hora de mudar. É hora de pensar o que você pode fazer para dar o passo e sair dessa estagnação. Sim? Fico aqui hoje com esses 4 pontos que eu deixei nessa aula e a gente fala ainda essa semana sobre emoções equilibradas. Até a próxima!